Aula de ciências começando. Hoje daremos continuidade ao estudo do sentido da visão. Estaremos falando sobre a lente do olho e a focalização da imagem e também de alguns distúrbios da visão. Acomodação visual é a capacidade que o olho humano tem de focalizar objetos mais próximos ou mais distantes. A acomodação visual é possível porque existem pequenos músculos no interior do bulbo do olho que conseguem esticar a lente, mudando sua curvatura. Aqui está a representação de um olho com os músculos e a lente. A movimentação dos músculos que estão ligados à lente vão alterar a forma da lente. Ela vai se tornar mais arredondada ou menos arredondada. Só que utilizaremos as palavras abaulada. Então, ela pode se tornar mais abaulada, ou seja, mais arredondada, e pode se tornar menos abaulada, ou seja, menos arredondada. Isso graças à movimentação dos músculos que estão ligados a ela. Aí aqui, temos duas situações. Uma em que o objeto está próximo e outra em que o objeto está distante. Então vamos analisar como vai se comportar os músculos e a lente. Olha só, quando os músculos estão relaxados, a lente fica mais abaulada, mais arredondada e favorece a visualização de objetos próximos. Então olha aqui a Joaninha, mais próxima, olha a formação da imagem dela aqui, na retina. Lembrando, de forma invertida. Quando os músculos se contraem, ou seja, encolhem, a lente fica menos abaulada, ou seja, menos arredondada. Então, compara aqui, ela mais arredondada, aqui menos arredondada. Mais abaulada, menos abaulada. E favorece a visualização de objetos distantes. Então, a árvore aqui está mais distante do olho. Então, a acomodação visual para objetos que estão distantes ou próximos acontecem devido ao trabalho dos músculos, que tem a função de movimentar a lente. Olha aqui. Aqui você tem duas imagens e um exemplo de acomodação visual. O rosto da pessoa está um pouco distante. Então, sua visão, no caso aqui, quem está visualizando aqui essa imagem, vai estar acomodada para essa visão distante, de objetos distantes. Você observe que ele está segurando aqui, alguma coisa na mão, um objeto na mão, só que, no caso, um inseto, só que você acomodou a sua visão para enxergar o homem, que está mais distante. Quando você acomoda a sua visão para visualizar o inseto que ele segura, que está mais próximo do seu olho, então olha o que acontece com a visão da pessoa, do homem. Então fica mais desfocada. Por quê? Porque você acomodou a sua visão para o inseto aqui que se encontra mais próximo do seu olho. Então isso é um exemplo de acomodação visual. E isso acontece por quê? Por conta do trabalho dos músculos que estão presos à lente. Esses músculos fazem com que a lente se posicione, se acomode para a visualização de objetos que estão mais próximos ou mais distantes. Visão binocular. Com os dois olhos, avaliamos a distância do objeto até nós com mais eficiência. Aqui temos a visão por dois olhos. Então veja a distância entre o olho e o objeto. E aqui temos a visão apenas do olho esquerdo. Então veja que a árvore que é verde está mais à direita.
e a visão do olho direito. Desta vez, a imagem da árvore verde está mais à esquerda. O trabalho conjunto dos dois olhos geram ou proporcionam uma visão mais eficiente. A visão de apenas um dos olhos não oferece um distanciamento real entre a pessoa e o objeto. Então, a eficiência é melhor se utilizando os dois olhos. Aqui a gente tem alguns exemplos de animais com visão binocular e animais sem visão binocular. Na visão binocular, os olhos se encontram na parte frontal da cabeça, ou seja, na frente da cabeça, como é o caso da onça, do macaco, do gato, do cachorro, do ser humano. Então, os olhos se encontram na frente e eles trabalham em conjunto para formar a imagem. Então, a eficiência do trabalho realizado pelos dois olhos em conjunto é bem maior. Já na visão que não é binocular, ou seja, na visão monocular, os olhos vão se encontrar na lateral da cabeça, ou seja, de lado da cabeça. Então, o cavalo, a vaca, os coelhos possuem os olhos na parte lateral da cabeça, ao lado da cabeça. Então, o que é que acontece? O objeto que está do lado esquerdo será visualizado apenas pelo olho esquerdo. O objeto que estiver do lado direito será visualizado apenas pelo olho direito. Então, observe que os dois olhos não vão trabalhar em conjunto para visualizar a imagem. Então, a qualidade da imagem da visão binocular é menos eficiente. Ok? Então, esses animais e outros, como a galinha, por exemplo, possuem os olhos laterais, os olhos de lado. Então, ela visualiza o que está do lado esquerdo ou o que está do lado direito apenas pelo olho direito ou olho esquerdo que ela possui. Então, a qualidade é menos eficiente. Na visão binocular, a qualidade é mais eficiente. Temos a capacidade de mover o nosso olho para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Isso é possível graças ao trabalho de músculos que se prendem a ele. Aqui temos uns exemplos de músculos, alguns exemplos desses músculos, como o oblíquo superior, o oblíquo inferior, o reto lateral, o reto medial, o reto superior e o reto inferior. Músculos como esses realizam o movimento dos nossos olhos. Pessoal, os filmes cinematográficos são, na verdade, uma fita onde há uma grande quantidade de imagens, uma após a outra, cada qual ligeiramente diferente da imagem anterior. Para se produzir um segundo de filme, são necessários 24 imagens projetadas. O nosso cérebro não consegue perceber que uma nova imagem substitui a anterior. E o resultado é a ilusão de que está havendo um movimento contínuo. Os desenhos animados, eles são produzidos com esse mesmo princípio, ou seja, o desenhista faz o desenho do objeto em várias posições. Cada uma dessas posições é fotografada. E à medida que essas imagens são projetadas, vai produzir a sensação de que há ali um movimento. Mas, na verdade, o que há ali é uma sequência de imagens, ligeiramente diferente uma da outra. A correção de alguns distúrbios visuais. A nossa visão pode apresentar alguns distúrbios, como, por exemplo, miopia, hipermetropia, presbiopia e
astigmatismo. Na miopia, há uma dificuldade de enxergar objetos distantes. Ou seja, uma pessoa que tem miopia ou míope, uma pessoa que é míope, ela vai ter uma dificuldade de enxergar objetos distantes. Por quê? Porque o bulbo do olho dela é mais comprido do que o normal. E a imagem se forma à frente da retina, ou seja, antes da retina. A gente viu que o local onde se projeta a imagem é na retina. E numa pessoa míope, ou que sofre de miopia, essa imagem não vai ser formada na retina, mas na frente da retina, à frente da retina. Isso pode ser corrigido, esse problema pode ser corrigido, utilizando o quê? Lentes divergentes. Lentes divergentes. Então, as lentes ali utilizadas, ou lentes de contato, ou lentes ali para o óculos, tem que ser do tipo divergentes. Aqui temos a comparação de um olho normal com um olho míope. Então, vamos lá. No olho normal, ou numa visão normal, a imagem, a formação da imagem vai ocorrer na retina, como já vimos em aulas anteriores. Já em um caso de miopia, a formação da imagem vai ocorrer antes da retina, ou seja, à frente da retina. Isso porque o bulbo do olho ele é mais longo do que o normal. Então a imagem vai ser formada antes da retina, porque o olho está um pouco mais longo, distanciando aí a luz, né, o caminho percorrido pela luz dentro do olho. Hipermetropia é um problema oposto à miopia, ou seja, se na miopia a pessoa tem dificuldade de visualizar aquilo que está distante, na hipermetropia a pessoa vai ter dificuldade de visualizar objetos que estão próximos. Na miopia, o olho é mais comprido. Na hipermetropia, o olho é mais curto. O bulbo do olho é mais curto do que o normal. Na miopia, a imagem é projetada antes ou à frente da retina. Já na hipermetropia, a imagem é projetada atrás da retina, depois da retina. A correção da miopia é feita com lentes divergentes. Já da hipermetropia é com lentes convergentes. Então, mais um problema aí de distúrbio visual. Então é bom você procurar entender aí se você tem dificuldade de enxergar mais objetos que estão distantes ou mais próximos. Pode estar aí talvez com algum problema de visão que você precisa corrigir através de lentes. Ou lentes de contato ou até mesmo lente para óculos, como é mais comum. Aqui temos a visão normal e a visão por hipermetropia. Na visão normal, como já sabemos, a imagem se forma na retina. Já na hipermetropia, a imagem formada é depois da retina, fica depois da retina. Por quê? Porque o olho é mais curto, o bulbo do olho é mais curto. Então a imagem vai se formar depois da retina. Olha aqui, ó, mais uma imagem, a maçã. Então ó, os raios, né, de luz vindo aí da maçã que atravessam, no caso aqui, entram pela pupila, passam da retina. Então a imagem formada será depois da retina. Vamos lá. Lente convergente, lente divergente. A lente convergente, ela pega todos os feixes, no caso todos os raios de luz, e desvia para um único ponto. Na lente divergente, um único raio de luz é direcionado ou desviado para vários pontos. O tipo de lente convergente é para quem sofre de hipermetropia. As lentes divergentes
servem para corrigir casos de miopia. Mas dos problemas visuais, né, dos distúrbios visuais, presbiopia e astigmatismo. Na presbiopia, isso ocorre devido à perda da elasticidade da lente do olho. A gente viu que a lente do olho ela pode ser mais abaulada ou menos abaulada. Isso significa dizer que ela pode ficar mais arredondada ou menos arredondada, mais curvada ou menos curvada. Isso em um olho normal. Em um olho que tem presbiopia, essa capacidade de abaulamento é perdida. Ou seja, a pessoa não vai conseguir movimentar a lente ou mudar o formato da lente. O problema de presbiopia é semelhante ao problema de hipermetropia, ou seja, a pessoa vai ter dificuldade de enxergar objetos que estão próximos a ela. Para fazer a correção, são utilizados também lentes convergentes. Essa doença é conhecida também por vista cansada e se manifesta a partir dos 40 anos. Já no astigmatismo, a visão é distorcida. Por quê? Porque haverá uma alteração no formato da córnea ou da lente. Isso faz com que os raios de luz não cheguem por completo lá na retina, ou seja, a retina não vai receber a quantidade de raios de luz necessário para formar uma imagem nítida do objeto observado. Então aqui você tem a visualização ou a imagem vista por um olho normal e aqui por uma pessoa que sofre de astigmatismo. Veja que a imagem é um pouco desfocada. Por quê? Porque a retina não está recebendo todos os raios de luz refletidos ali pelo objeto, no caso aqui, a árvore. Gente, quero encerrar aqui esse vídeo relembrando a vocês a importância dos nossos olhos. Vejam o quanto é importante os nossos olhos para a nossa interação com o ambiente e com os seres vivos que existem neles. Vejam que nós, nos primeiros vídeos, estudamos as relações, né, dos seres vivos. A gente viu que um ser vivo se relaciona com o outro e também com o ambiente, né, com os seres não vivos do ambiente. E na segunda unidade, a gente viu como é que nós, seres humanos, nos relacionamos com o ambiente e com outros seres vivos. Vejam que os músculos, os sistemas esqueléticos e a visão são assuntos relacionados com a nossa relação com o ambiente. Então, é interessante que vocês assistam os vídeos anteriores para entender o porquê que nós estamos estudando o sentido da visão. Essa foi a aula, né, que encerra o estudo da visão e até o próximo vídeo.